Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Marcelo Coelho, esse é o canal Mais Livros, Mais Livres. Prosseguimos então com o livro de Jordan Peterson, psicólogo canadense, chamado 12 Regras para a Vida. Hoje trazemos a regra número 10, cujo título é Seja Preciso no que diz. Como ele sempre gosta de fazer, Jordan Peterson começa o capítulo fazendo analogias. E a analogia desse capítulo é com os notebooks, com os nossos computadores portáteis e a conexão que eles têm com a sociedade. E que conexão é essa exatamente da qual o Jordan Peterson fala no início do capítulo? A conexão é que, na verdade, o notebook não é simplesmente um amontoado de pecinhas conectadas e juntas para cumprir um fim específico, mas sim que ele é possível devido a um acordo tácito entre as várias empresas que trabalham na sua confecção, na sua manutenção, sejam as empresas de telefonia para conexão de internet, seja as empresas de fabricação dos próprios componentes. O notebook funciona a contento, executa bem as suas funções, justamente porque esse acordo tácito entre as partes, tanto internas quanto externas, que compõem esse notebook, funcionam de acordo. Bom, mas o que tem a ver os notebooks com a nossa forma de nos comunicarmos? Jordan Peterson começa a responder essa pergunta nos lembrando que a nossa visão do mundo, assim como a visão que nós temos do notebook, ela é simplificada e que justamente por esse motivo nós precisamos ser precisos naquilo que falamos. O nosso cérebro não gosta de gastar energia à toa, por isso ele adota esses processos de simplificação. Eu gosto de usar sempre o exemplo de quando a gente está aprendendo a dirigir. A gente aprende a dirigir não sabendo exatamente a hora de passar a marcha, porque tem que ouvir o motor, tem que escutar o barulho para saber a hora certa de passar, tem que prestar atenção nos espelhos, nos 3 espelhos, tem que olhar para frente para não bater no carro da frente, tem que ir controlando a velocidade do acelerador, controlando a dose com que você pisa no freio, um monte de variáveis. E à medida que isso entra na nossa, entre aspas, corrente sanguínea, o cérebro simplesmente não sabe mais dizer por que você tem que fazer aquilo tudo. Ele simplesmente entra no automático. Ele vai lá e faz. Isso quer dizer que o mundo que nos cerca é simples? Não, pelo contrário. O mundo que nos cerca é altamente complexo. Altamente complexo. Só que por esse motivo da simplificação que o nosso cérebro faz, a gente só percebe a complexidade desse mundo quando as coisas dão errado, como por exemplo, quando o nosso carro falha. A gente não percebe quais são os processos mecânicos e físicos que estão envolvidos num processo de fazer o carro andar. A gente só percebe a falha desse processo quando o carro enguiça. Pois é, e assim como o mundo, nós, seres humanos, também somos mecanismos super complexos e nós mesmos não percebemos a nossa própria complexidade. A não ser, a exemplo do mundo, quando nós falhamos. E para ilustrar a importância da comunicação precisa, Jordan Peterson nos conta uma história de um dragão e de um menino que via esse dragão embaixo da cama dele e ia avisar a sua mãe: mãe, tem um dragão embaixo da minha cama. Ao passo que a mãe sempre respondia: tem dragão nenhum, menino, tem dragão nenhum, vai lá fazer o que você tem que fazer, me deixa em paz. E com o passar do tempo, o dragão foi crescendo, até que um dia ele ficou de um tamanho tão grande, mas tão grande, que ele simplesmente pegou a casa e saiu arrastando, voando pelos ares, arrastando a casa. E um dos maiores pecados que a gente pode cometer, segundo o psicólogo canadense, é o da omissão. Por isso, Jordan Peterson, que é internacionalmente reconhecido pela sua comunicação direta, assertiva e eficaz,
bate tanto na necessidade da precisão dessa comunicação. E que isso pode ser um processo doloroso para quem não está acostumado a se comunicar dessa forma, mas absolutamente necessário. E aqui nós podemos atestar de novo a excelência de Jordan Peterson, não só como psicólogo, mas também como escritor, mostrando a coerência e a ligação com os capítulos anteriores. Nesse caso, com aquele capítulo que diz que você tem que fazer o que é conveniente e não o que é fácil. Eu vou deixar o vídeo aqui no card. Enfatizando mais uma vez a necessidade da comunicação eficiente, Jordan Peterson nos conta uma história de traição. A traição de um marido em relação à sua mulher. A mulher descobriu que o marido estava traindo e o mundo dela simplesmente desabou. Ele aponta que o grande sujeito a culpado é a falta de comunicação entre o casal. Então, N fatores cuja raiz principal do problema pode ter sido a falta de comunicação, podem ter contribuído para que esse casal se separasse. E como já havia feito em todos os capítulos anteriores, Jordan Peterson primeiro dá a bordoada para depois passar o remedinho que vai aliviar a dor do que ele disse no começo dos capítulos. Nesse, ele nos relembra que o terrível da realidade sempre vai diminuindo à medida que você vai conseguindo avançar nessa realidade. E esse temível da realidade sempre é menor que o temível da imaginação. E o psicólogo canadense prossegue nos lembrando de uma coisa que é muito óbvia, mas que hoje em dia parece completamente esquecida, que é observar a realidade e defini-la através da linguagem. Eu falei esquecida, mas na verdade não é nem só esquecida, é pervertida, é invertida. A mídia, hoje em dia, aliás, hoje em dia não, há muito tempo já, faz exatamente o contrário. Ela quer definir a linguagem e, a partir dessa linguagem pré-definida, definir como vai ser a realidade. Um completo absurdo para quem para 2 segundos para pensar. O que é precisão na comunicação? Precisão na comunicação é, entre outras coisas, definir conscientemente o assunto de uma conversa. Esse foi o resumo do capítulo 10 do livro de Jordan Peterson, 12 regras para a vida. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam o vídeo, compartilhem e se inscrevam no canal, ok? Obrigado, fiquem todos com Deus.